Eis-me aqui, Senhor. Aleluia, chegando com mais uma palavra de Deus nesse dia que se encontra em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Aleluia. Vamos orar, aleluia, para nós começarmos a trazer a palavra de Deus nesse dia. Vamos orar e falar com nosso Pai. 1 minuto de oração, irmãos. Vamos orar juntamente comigo. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, aleluia, já te peço licença para entrar na sua presença mais uma vez nesse dia, ó Pai. Deus, eu não sei quantas pessoas, Senhor, vai entrar por esse conteúdo nesse dia. Oh, cantaraba, sub cantarábia. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro a pessoas, ó Pai, que cada pessoa que entrarem por esse conteúdo, Pai, aleluia, Pai, possa ser impactada com a sua presença, ó Deus. Eu não sei, papai, o que essa pessoa está precisando, meu Deus, se é na área financeira, se é na área da saúde, aleluia, se é na área do emprego, ó Pai. Deus, eu não sei, Senhor, mas o Senhor é quem conhece, aleluia, o oculto e o escondido. Vai de encontro agora, Pai, ao seu filho, vai de encontro, Pai, à sua filha, Pai, vai de encontro ao seu servo, à sua serva, aleluia, Senhor. Deus, eu também apresento, Pai, nessa oração os inscritos do canal Além dos Olhos, aleluia, histórias de fé, aleluia, Pai, Deus de poder e de glória. Oh, aleluia, Senhor. Deus, eu apresento também, Senhor, nessa oração, ó Pai, aleluia, glória a Deus, todas aquelas pessoas que entrarem por esse conteúdo, Senhor, Deus de poder e de glória, que essa pessoa seja, Senhor, impactado com a sua palavra. Deus de poder e de glória, que essa palavra venha, aleluia, entrar em corações e penetrar, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha falar com essa pessoa nesse dia, ó Pai. Deus, eu também apresento, Senhor, nessa oração, ó Pai, aleluia, todas as famílias, Senhor, apresento, Pai, nessa oração, Senhor, aleluia, Pai, todas aqueles que estão fracos, aleluia, fraco em espírito, aleluia, que o Senhor possa fortalecer, ó Pai, dar ânimo, aleluia, dar uma injeção de ânimo, que o Senhor possa, aleluia, Pai, glória a Deus, Senhor, Deus, cura quem está precisando de cura, liberta quem está precisando de libertação, Senhor. É o que eu te peço nessa oração, Pai. Aleluia, também eu te peço, Senhor, fica conosco, Pai, nesse começo, aleluia, de palavra. Fica conosco, Pai, nesse começo de conteúdo, que pessoas possam entrar por esse conteúdo, ser impactado com a sua palavra. Meu Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço nesse dia. Fica conosco, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, aleluia, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos, você que está chegando vai deixando o seu joinha, aleluia, compartilha com a sua família, compartilha no seu, aleluia, nas suas redes sociais, no grupo aí da sua cidade, compartilha para a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas, aleluia. Deixa o seu joinha. Não custa nada, irmãos, se deixar o seu gostei, o seu joinha para a palavra de Deus chegar em mais e mais e mais pessoas. Amém? Quero fazer um apelo para você também. Aleluia. Você que não é crente ainda, você que não é cristão, aleluia. Eu não sei, mas pode ser que você, aleluia, quebrou a sua aliança com Cristo, quebrou sua aliança com Deus, que você possa renovar a sua aliança com Cristo e ficar na fiação, porque Jesus está voltando. E você que não é crente ainda, você que ainda nunca aceitou a Jesus, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Vamos para a palavra de Deus nesse dia. Você puder acompanhar com a sua Bíblia, abre aí a sua Bíblia, aleluia, glória a Deus, em Mateus, aleluia, 13, Mateus capítulo 13. Procura aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 13 e vamos para a palavra. Aleluia, porque Deus é bom, Deus é poderoso e Ele está aqui. Glória a Deus, aleluia, e Ele também está aí, aleluia, aonde você se encontra nesse momento, aleluia. Vamos para a palavra. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar, aleluia, e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. Aleluia.
E falou-lhes muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Aleluia, glória a Deus. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as árvores e comeram. Aleluia, glória a Deus. E outra parte caiu em lugares tenebrosos, aonde, aleluia, vamos repetir o versículo. E outra parte caiu em lugar pedregosos, aonde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Mas, saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aleluia. Mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e a outra a 30 por 1. Aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Aleluia. Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Pois a que tem, dá-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Aleluia. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Aleluia. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma persevereis. Aleluia. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os Aleluia. Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Aleluia. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, e ouviram o que ouvis, e não o ouviram. Aleluia. Glória a Deus. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Aleluia. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem uma lei e não arrebatam o que lhe foi semeado o coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aleluia. E o que foi semeado nos lugares penegou, e o que foi, aleluia, glória a Deus, e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor.
mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aleluia. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutíficas. Aleluia. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Glória a Deus. Propôs-se outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Aleluia. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Aleluia. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semelhasse o teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Aleluia. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semelhasse no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Aleluia. Aleluia, Senhor. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranquei com ele também o trigo. Aleluia. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Propôs-se outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Aleluia. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças. Aleluia, glória a Deus. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as árvores do céu, e se aninham nos seus ramos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aleluia. Todas essas coisas falou Jesus às multidões do parábolas, e sem parábolas nada lhes falavam. Aleluia.
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei parábolas à minha boca, ou publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Aleluia, glória a Deus. Deus de maravilhas. Aleluia. Aleluia, Senhor. E ele, respondendo, disse-lhe: que semeia arroz semente ao Filho do Homem. Aleluia. O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do rei, os joios são os filhos do maligno. Aleluia. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aleluia. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Aleluia. Mandarão o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. E lançaram-se numa fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobrir, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aleluia, glória a Deus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Aleluia. E igualmente no reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda a espécie de peixes. Aleluia, glória a Deus. E, quando cheia, o puxaram atrás, e sentando-se, puseram os bons em cestos, os ruins, porém, lançaram fora. Aleluia, glória a Deus. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. E lançaram-se na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia. Entende-se todas essas coisas? Disseram-lhe eles: entendemos. E disse-lhes: por isso, todo escribas que se fez discípulo do reino do céu é semelhante a um homem proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aleluia. E Jesus, tendo concluído essas parábolas, se retirou dali
Aleluia, glória a Deus. E, chegando à sua terra, ensinavam o povo na sinagoga, de modo que estes se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Não é esse o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aleluia. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: com profeta não fica sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aleluia. Esse foi o capítulo. Aleluia. Foi o capítulo 13. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos para o capítulo 14. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é poderoso. Deus cuida dos dele. Aleluia. Vamos para a palavra. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E disse aos seus cortesãos: este é João, o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Aleluia. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando, guardara no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Aleluia, glória a Deus. Porque João lhe dizia: não te lícito possuí-la. Aleluia, glória a Deus. E queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, no dia natalício de Herodes, a filha de Herodias nasceu no meio dos convivas e agradou a Herodes. Aleluia. Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Aleluia. E instigada por sua mãe, disse ela: dar-me aqui no prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se então o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de poder. Aleluia. E mandou degolar a João no cárcere. Aleluia. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos
Levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproxima-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Aleluia. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Aleluia. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E ele disse: trazendo-os aqui. Tendo mandados a multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu os discípulos, e os discípulos às multidões. Aleluia. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram levantaram 12 cestos cheios. Aleluia. Ó Senhor, ora os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Aleluia. Logo em seguida obrigou-se os discípulos a entrar no barco e passaram adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Aleluia. Tendo-as despedidos, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Aleluia. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia, glória a Deus. À 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Aleluia. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Aleluia, glória a Deus. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Aleluia. Senhor. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Aleluia. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Aleluia.
Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram-o, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Aleluia. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, andaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E rogaram-lhe que apenas os deixara. Aleluia. E rogaram-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram ficaram curados. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, 14, aleluia. Vamos para o capítulo 15, irmãos, aleluia. Deus é bom. Aleluia, Senhor. Fica conosco, irmãos, até o final do conteúdo. A palavra de Deus é boa a cada dia, a cada hora, nos nossos corações, nas nossas vidas. Vamos para a palavra. Então chegaram a Jesus uns fariseus e escribas vindos de Jerusalém e lhe perguntaram: Por que transgrediu os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E vós, por que transgredisse o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aleluia. Pois Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao seu pai ou a sua mãe, certamente o morrerá. Aleluia, Santo de Israel. Aleluia. Mas o dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe: o que poderias aproveitar de mim, a oferta ao Senhor, este de modo algum terás de honrar ao seu pai. Aleluia. E assim, por causa da vossa tradição, invalidaste a palavra de Deus. Aleluia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Aleluia, glória a Deus. Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Aleluia, glória a Deus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. E, clamando a si a multidão, disse: Ouvi e entendei. Aleluia. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que o contamina. Aleluia. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe:
Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Aleluia. Respondeu-lhe ele: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aleluia. Deixai-os, são guias secos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus: estai vós também ainda sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso o que contamina o homem. Aleluia. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Aleluia. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer-se sem lavar as mãos, isso não o contamina. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom. Aleluia. E eis que uma mulher cananeia, provinda daquela cercania, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Aleluia. Contudo, ele não respondeu palavras. Chegando-se, pois, a ele os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo: despele-a, porque vim clamando atrás de nós. Aleluia. Aleluia, Senhor. Respondeu-lhes ele: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Então veio ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Aleluia. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aleluia. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aleluia. Glória a Deus. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se ali. Aleluia. Glória a Deus. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Ele os puseram aos pés, e ele os curou. Aleluia.
de modo que a multidão se admirou, vendo mudos a falar, aleijados a ficar sãos, coxos a andar, cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam o caminho. Aleluia. Disseram-lhe os discípulos: Donde nos veriam no deserto tantos pães, para fartar tamanha multidão? Aleluia. Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães estendes? E responderam: 7, e alguns peixinhos. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. E tendo ele ordenado ao povo que se sentasse no chão, aleluia, tomou os 7 pães e os peixes, e havendo dado graças, partiu-los e os entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Aleluia. Assim todos comeram e se fartaram, e do que sobejou os pedaços, levantaram 7 alcufas cheios. Aleluia. Ora, nos que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aleluia. Glória a Deus. E havendo Jesus despedido a multidão, entrou no barco e foi para os confins de Magadã. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Jesus é poderoso. Aleluia, esse foi o capítulo 15. Vamos para o capítulo 16. Aleluia, de Mateus. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus, aleluia, é maravilhoso, porque, aleluia, Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que todos tenham vida e vida com abundância. Vamos para a palavra. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus e para o experimentarem, pedirão e que lhes mostrasse algum sinal do céu. Aleluia. Mas ele respondeu e disse: Ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está bom. Aleluia. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir os aspectos do céu? E não poder discernir os sinais dos tempos? Aleluia. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o de Judas. E, deixando-os, retirou-se. Aleluia. Aleluia, Senhor. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Deixa eu ver. Aleluia. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram de se levar pão. Aleluia. E Jesus lhes disse: Olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aleluia.
pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Aleluia. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós por não ter pão, homens de pouca fé? Aleluia. Não compreendeis ainda, nem vos lembrai dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? Oh, cantaraba súbia, cantarábia. Aleluia. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quanto alpufas levantastes? Aleluia. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos de fermento dos fariseus e dos saduceus. Aleluia. Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento e dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, em dizeis que eu sou? Respondeu-lhes Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus no que ligares, pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra serei desligado nos céus. Aleluia. Então ordenou os discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Aleluia. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, aleluia, dos príncipes, sacerdotes e dos escribas, que fosse mortos e que ao terceiro dia ressuscitasse. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens.
Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-lo-á. Aleluia. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou que dará o homem em troca da sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Porque o Filho do Homem é de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão morte até que veja o Filho do Homem no seu reino. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 16. Aleluia. Vamos orar, irmãos, mas antes eu quero fazer o apelo mais uma vez para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Aleluia. Pode ser que você também quebrou a sua aliança com Cristo, irmãos. Aleluia. Renova sua aliança com Cristo e fica na fiação de Deus, que Jesus quer te salvar. Jesus está voltando e Ele não quer que a sua alma vai perecer no fogo eterno. Jesus quer te salvar. Aleluia. Então vamos orar. Coloca essa mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e vamos orar. 1 minuto de oração para Deus. Meu Deus e meu Pai, acabamos de ouvir a sua palavra, meu Deus, meu Senhor. Aleluia, Pai, aqui como fala na sua palavra, Senhor. Aleluia, Deus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte, até que veja ouvir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia, Pai, que essa pessoa possa ser impactada com essa palavra, Senhor. Deus de poder e de glória, Pai, já estamos crendo, Senhor, que o Senhor está visitando pessoas, já estamos crendo que o Senhor está indo de encontro a essas pessoas, Pai, dá ânimo, Senhor, quem está, aleluia, sem ânimo, dá uma injeção de ânimo, Pai, vai de encontro, Pai, aleluia, Pai, só o Senhor que opera milagres, aleluia, prodígios, aleluia, Senhor, Deus vai de encontro, Pai, a quem está, aleluia, querendo desistir da caminhada, Senhor, Deus, alegra esse coração, tira a tristeza, Pai, aviva a sua obra, Senhor. Deus de poder e de glória, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque tudo que o Senhor faz são coisas boas, Senhor. Deus de poder e de glória, continua, Pai, com as suas mãos estendidas sobre a minha família, sobre a minha esposa, sobre a cada um, Senhor, da minha família, em nome de Jesus, oh Deus. Deus, eu já agradeço, Pai, por essa palavra em nome de Jesus, Pai. Eu tenho certeza que essa oração está subindo com cheiro suave para as suas narinas, Senhor. Deus, eu já te peço também nesse dia, Senhor, que todo mal que está assolando essa pessoa, está assolando essa família, que todo mal, meu Deus, saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando essa pessoa, saia em nome de Jesus. Que todo mal que está assolando essa casa, todo espírito que está assolando essa família, toda legião de demônios, aleluia, toda seta maligna, todo levante do inimigo, na autoridade de Jesus de Nazaré, sai em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Essa foi a palavra de Deus de hoje, né? E amanhã estamos de volta, irmãos, com mais conteúdos da palavra de Deus, tá bom? Fica conosco, aleluia, e amanhã estamos de volta.